Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos se pôr de pé para nós orar a Deus, agradecer ao Senhor nesse momento por esse culto de Santa Ceia, onde a gente está aqui para agradecer a Deus. Nós vamos orar nesse momento, acompanhando nessa oração o presbítero Fabiano, e depois eu quero pedir para o Everton cantar o hino na harpa, juntamente com a nossa banda. Eu gostaria que todos cantassem e louvassem o Senhor com alegria. Saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Oramos a Deus. Eterno e maravilhoso Deus e nosso Pai Celestial. Senhor Deus, nós queremos te louvar, ó Pai. Te louvar, Pai, por essa rica oportunidade, Senhor. Por estar aqui na tua casa nessa noite, para cultuar o teu nome santo, Senhor Deus. Amado e querido Espírito Santo, vem se fazer presente no nosso meio nessa noite. Toma a direção desta reunião, ó Espírito Santo. Fala conosco nessa noite. Venha receber, ó Senhor Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, que possa chegar, Senhor, perante o teu altar. Abençoa, Pai, cada um dos teus filhos que chegou aqui nessa noite. É o que nós te pedimos, em teu nome, Senhor Jesus. Amém e amém. Quero estar assentado, meus irmãos. E então Everton cantando o primeiro hino 39. Todos os irmãos que têm uma harpa poderão abrir e cantar, louvar o nome do Senhor Jesus. 39. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar então o primeiro hino dessa noite, número 39, como o pastor Gabriel já nos falou. 39. Seja o poder na cruz.
meus queridos. Próximo hino 22. 22 da nossa harpa cristã. Graças a Deus. Maravilha, Jesus. Graças a Deus. Próximo hino, queridos, 301. 301. Vem cear, o mestre chama, vem cear. 301 da nossa harpa cristã. Meus queridos. Graças a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Yeah.
irmãos em pé para nós acompanhar a leitura da palavra de Deus que fará o pastor Domingos. Nesse momento, todos os irmãos que tiverem a Bíblia poderão acompanhar a leitura da palavra de Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Os convido para a leitura da palavra do Senhor, livro de Josué, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nós fizeste jurar, se vindo nós à terra e não atares este bordão de fio de escarlata à janela, por onde nós fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo a teu pai, tua mãe e teus irmãos e toda a família do teu pai. Será, pois, qualquer que sair fora da porta da tua casa, o sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, e nele se puser a mão. Vamos ler ainda São João, Evangelho de São João, capítulo de número 6 e 53, diz assim a palavra de Deus. São João 6 de meia dúzia e o versículo 53. Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comeres a carne do Filho do Homem, não beberes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Amém. Vamos orar? Quem tem esse privilégio, que tem essa proteção, levante a sua mão para o céu agora. Soberano e querido Deus, Altíssimo Pai, pela sua graça, Senhor, pelo seu amor, estamos reunidos, Senhor Deus, neste culto festivo, alegria da alma, tranquilidade no Espírito, na tua presença, Senhor, o qual queremos participar, Senhor Deus, com dignidade dada pelo Senhor, de participar desta simbologia do teu corpo e do teu sangue, ser servido, nos abençoar com bênção celestial, com renovo da tua presença, com ânimo na nossa vida e vida em nossa vida, Senhor. Nós te pedimos essa bênção sobre o teu povo, sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Quem está sentado, meus queridos irmãos, nós temos um pedido de oração. Jair pede oração pelo seu pai que está no hospital. Depois nós vamos estar orando pelo pai de Jair. Jesus é poderoso para dar saúde. Vamos apresentar nessa noite nossos irmãos, nossos amigos que estão conosco, com certeza. Pastor Altair, nosso pastor presidente, sua esposa Mantere. Deus abençoe, obrigado, pastor. A sogra do pastor Altair está onde? Estarei a sogra do pastor Altair. Deus abençoe, lá de Caçador. Para nós é uma alegria. Deus abençoe a senhora. Obrigado. Graças a Deus. Está aqui também os nossos obreiros. Da Ilhotinha nós temos o pastor Elton. Todos os irmãos da Ilhotinha. Vamos ver onde estão os irmãos da Ilhotinha. Estão ali. Deus abençoe. Muito obrigado.
Está ali o evangelista Morli, Fabiano, Cláudio e também o Derlei, os irmãos aí que cooperam. Temos da Ilha Bela o missionário Marcelo e todos os irmãos da Ilha Bela, juntamente com a família. Vamos ver os irmãos da Ilha Bela, estão ali, alguns cooperadores. Deus abençoe, muito obrigado. Deus abençoe nossos irmãos. Muito bem, queridos irmãos. Está aí então nossos irmãos, cooperadores, e que estão nos ajudando aí na obra do Senhor. Nós temos uma carta de Gaspar. Temos alguém de Gaspar? Estão lá. Estão lá. Deus abençoe nossos queridos irmãos. Muito bem, queridos irmãos. Vamos continuar aí apresentando nosso irmão. Nós temos uma carta de Brusque, que então é o Elias e família. Está ali o Elias era de Timbó, tempo que a gente congregava ali, e está morando então em Brusque. O Elias é diácono da igreja, está ali com a família, a esposa, as crianças. Deus abençoe. Obrigado, Elias. Deus abençoe nosso irmão. Nós temos uma carta também de mudança, que é então da Regina. A Regina já veio, está aqui há alguns dias, mas agora trouxe então a carta. Onde está a Regina? Está ali. A igreja quer receber ela aqui? Amém. Então está aqui a carta da nossa irmã, uma jovem, está ali com o Fabiano. É uma bênção de Deus. Mais alguém que nos visita? Levante a mão assim, vamos apresentar. Mais alguém nos visitando? De Blumenau, temos um diácono. Deus abençoe o nosso querido irmão. Muito bem, mais alguém ali? Levante a mão assim para nós apresentar com muito carinho vocês aí que estão visitando a gente. Se tiver mais alguém, então nós vamos se pôr de pé e vamos dar um bem-vindo. Vamos aproveitar o tempo que nós temos aí para glorificar o nome do Senhor Jesus. Eu penso que cada um nessa noite que veio para o culto, veio com o objetivo de adorar a Deus, de exaltar o nome do Senhor. Eu quero dizer aos irmãos que o dia, o tempo, a hora está chegando, que é o final de todas as coisas, e nós temos um adversário, e mais do que nunca ele vai lutar contra você, contra mim, contra nós, contra a igreja do Senhor. E nós precisamos estar bem preparados, meus irmãos, para nós podermos vencer as provas, dificuldades, as tentações. E para isso nós precisamos clamar a Deus e ficar unidos nessa peleja. Se você aceitou Jesus, tenha certeza de que você vai enfrentar problemas e dificuldades, mas Jesus está na frente. Jesus está na frente. Então nesse momento nós vamos dar o bem-vindo. Mas antes do bem-vindo, eu gostaria que você pegasse na mão do seu irmão, da sua irmã, e pedisse para ele: Jesus, dá-nos um bom encontro aqui nessa noite. Senhor, queremos a tua presença aqui conosco. Quem sabe o teu coração está triste por alguma coisa. Quem sabe você foi lançado ou lançado contra alguma coisa que te feriu. Diga para Jesus: Jesus, me ajuda, eu sou vencedor, eu quero glorificar o teu nome. Eu quero exaltar o teu nome. Eu quero glorificar a ti. Eu quero que o Senhor abra o céu para mim nessa noite. Eu quero nessa noite participar desse culto, quem sabe chorando, com lágrimas, de alegria pela presença do teu Espírito Santo. Fala para ele aí, meu irmão. Fala para ele, minha irmã. Diga para ele. Diga o que você está sentindo. Aleluia! Meu Deus, meu amado Espírito Santo, adoramos o teu nome pela presença do teu Espírito Santo, Senhor. Jesus, toma conta dessa reunião. Queremos a tua presença aqui conosco. Jesus, opera maravilha. O Senhor sabe quantos estão aqui, onde entraram nessa reunião com problema, Senhor, com dor na alma, Senhor, que de repente foram atacados pelo adversário, que odeia cada um de nós. Mas olha aqui, Satã, em nome de Jesus Cristo nós vamos vencer. É pelo poder do nome de Jesus. É pelo poder do nome de Jesus. É pelo
Senhor. Caia por terra todas as barreiras, caia por terra todas as muralhas. Senhor, se for necessário, quem sabe não sabemos pedir como convém, mas manda um exército celestial louvar o teu nome juntamente aqui, glorificar o teu nome, Senhor. Senhor Jesus, quem sabe não sabemos pedir como convém, mas se queres, Pai, queremos ouvir os teus passos andar aqui. Senhor, tu és Deus que sonda os corações e que conhece cada um dos que estão aqui. Por isso nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos. Aceita o nosso louvor, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, Senhor. Agora diga comigo assim: sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Cumprimente o seu irmão. Ouve ele. Diga para o teu irmão uma palavra do fundo do teu coração. Aleluia! Glória ao Senhor! Te adoramos, Senhor! Oh, aleluia! Quero maravilha, Deus! Pode confiar, Jesus, nele a gente pode confiar, nele a gente pode confiar, Jesus, Te adoramos, Senhor! Te adoramos, Deus! nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar! Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus, o seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar, nele a gente pode confiar, Jesus, nele a gente pode confiar, nele a gente pode confiar, Jesus, nele a gente pode confiar, nele a gente pode confiar, Jesus, nele a gente pode confiar, nele a gente pode confiar, Jesus, nele a gente pode confiar. Amém, Deus! Nele a gente pode confiar. Maravilha de Deus. Quer estar assentado, meus queridos irmãos? Nós vamos ouvir um louvor. A Eliana vai cantar, vai louvar o nome de Jesus. E com esse hino, os porteiros farão o trabalho da oferta para a obra do Senhor Jesus. Logo após esse hino, o coral já vai estar louvando ao Senhor nosso Deus. E nós vamos prosseguindo, adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Nossos porteiros fazendo o trabalho da oferta enquanto a irmã Helena canta. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Ser magnífico, a história da humanidade. Chorei, suei, gotas de sangue.
preciso não vou, faça a tua vontade. Eu vi o homem andando sem rumo, sem esperança, sem fé, sem amor, e me entreguei pra morrer numa cruz, pra ser seu Salvador. Agora prossiga, o caminho está livre, abri essa porta pra você passar. Quebrei as barreiras, tirei as barreiras, você tem minha bênção. Paguei esse preço com meu próprio sangue, morri numa cruz só pra você viver. Agora estou vivo pra dar garantia que você vai vencer, vencer, você vai vencer, você vai vencer. Eu vi o homem andando sem rumo, sem esperança, sem fé, sem amor, e me entreguei pra morrer numa cruz, pra ser seu Salvador. Agora prossiga, o caminho está livre, abri essa porta pra você passar. Quebrei as cadeias, tirei as barreiras, você tem minha bênção. Paguei esse preço com meu próprio sangue, morri numa cruz só pra você viver. Agora estou vivo pra dar garantia que você vai vencer, vencer, vencer. Você vai vencer, 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 vencer. Você vai vencer. Aleluia. O coral vai louvar ao Senhor. Nós queremos avisar os irmãos que tem as lições novas já chegaram. Os irmãos amanhã tem a primeira escola. Então os irmãos não esqueçam de pegar a sua lição ali com o Romir, né, irmãos? Então temos ali nossas lições novas para amanhã de manhã, que é a primeira escola dominical às 8h30 da manhã. E você pode participar, é uma lição muito boa, que vai ser uma bênção de Deus sobre a crise. Elias falando ali, e é muito importante nós estarmos na escola dominical amanhã de manhã. Então, todos os irmãos que vêm para a escola, pegue sua lição ali e participe da escola dominical.
pôr de pé, meus queridos irmãos, e vamos orar mais uma vez. Nós temos aqui um pedido de oração, e nesse momento nós vamos então estar orando. Vou pedir para o pastor Elton fazer essa oração, e depois já estamos passando ao nosso pastor. A paz do Senhor, igreja. Vamos orar por esse pedido de oração. Está aqui pedindo uma oração para estar internada esta pessoa. E o nosso Deus, ao qual nós confiamos, pode entrar com a sua providência divina. Eu creio. Se você crê, o céu vai se mover nesta noite. Amém? Oramos. Soberano e eterno Deus, mais uma vez nesta oportunidade, ó Pai, clamamos a Ti, ao trono de Tua glória, aonde Tu estás. Clamamos na autoridade do nome de Jesus, que tem todo o poder dos céus e sobre a terra. Por isso aqui está a Tua igreja, na cidade de Ilhota, clamando neste momento, nesta oração intercessória por este pedido, Senhor. Olha para aquela pessoa agora, entra com a Tua providência, lá naquele hospital onde está. Senhor, passa a Tua mão saradora, da cabeça à planta dos pés, para que ela saiba que há um Deus neste lugar, para que este povo possa entender que Tu faz obras maravilhosas. Senhor, em nome de Jesus, orei para todos sempre. Amém. Pai do Senhor, meus irmãos, abra sua Bíblia. Vamos ler a carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta, segunda epístola de Paulo, o capítulo 12, versículos 1 a 10, 12, de 1 a 10, de segunda carta de Paulo aos Coríntios. Diz assim a palavra de Deus: é necessário gloriar-me, embora não convenha, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Sim, conheço tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Desse tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Pois se quiser gloriar-me, não serei insensato, porque direi a verdade. E para que me não exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais. Acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim, e Ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Amém? Pode sentar, meus irmãos. Glorificado é o nome do Senhor. Nosso bem-vindo a todos os irmãos, nosso bem-vindo a todos os visitantes, nosso bem-vindo a minha sogra, a irmã Oswaldina, que é presídio caçador, está dando uma passeadinha nos filhos, e está aí conosco desde ontem. Deus abençoe também aos irmãos que vieram, aos irmãos que estão aqui para receber uma bênção de Deus. Justificando aqui a família Gonçalves, meu irmão Cláudio está, irmão Cid e outros da família, irmão Tilico, Rose,
Jackson, todos eles foram para o sepultamento ontem da tia, ou melhor, hoje é o sepultamento, e faleceu ontem, e hoje eles participaram do sepultamento de tardezinha e não puderam vir com tempo então, para o culto. Então, só justificando a família Gonçalves por não estar aqui no nosso culto de hoje, Santa Ceia. Uma informação aos irmãos: segunda-feira é reunião geral de obreiros, segunda-feira à noite, às 19 horas, 7 horas da noite. Vamos chegando para orar um pouquinho, e 19h30 a gente deve começar a reunião cantando o louvor a Deus. Irmãos são obreiros, pastores, evangelistas, cooperadores, diáconos, auxiliares, lideranças de todo o campo. Nós vamos ter essa reunião segunda-feira, conforme o costume, e a segunda-feira agora, às 19 horas. Uma outra coisa é que começa o Congresso de Jovens já segunda-feira nas congregações. O Congresso de Jovens vai começar segunda-feira no Baú de Baixo. Nós vamos ter a nossa reunião normal aqui. Quem é jovem daquela parte, quem faz parte de cooperar lá, vai cooperar. Vai começar então a festa dos jovens segunda-feira. Vai segunda, terça, quarta nas congregações. De quinta em diante aqui na sede. A partir do dia 6, 7 e 8 e 9 é aqui na sede. Segunda sede até dia 9. 6 é quinta, 7 é 9. Tá certo, meus irmãos? Oremos para que Deus abençoe esta festividade. O pastor Gabriel já informou sobre as lições bíblicas, já chegaram. Pode pegar ali com o irmão Valdir a sua revista, compre a sua revista e leve para casa, porque dá tempo de estudar hoje ainda um pouco, pelo menos. Se não dá para estudar bastante, estuda um pouco. O tema é importantíssimo. Neemias. Vamos estudar um pouquinho sobre esse homem de Deus, Neemias. Integridade e coragem em tempo de crise. Integridade e coragem em tempo de crise. Esse é o tema desse trimestre último do ano 2011. Tá certo, meus irmãos? Vamos então agora ao assunto da palavra de Deus. Esse assunto é bem conhecido de leitores estudiosos da Bíblia, sobre essa questão do apóstolo São Paulo. Eu queria me ater ainda a um texto sagrado que nós encontramos em Apocalipse, versículo 10 do capítulo 1 e o versículo de número 17 do capítulo 2, ou melhor, vamos ver se eu estou certo. Vamos para o versículo de número Apocalipse 1, versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Depois nós temos um outro texto, exatamente é o mesmo capítulo, e versículo 17 de Apocalipse, que diz: quando ouvi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão arrebatamento de espírito. Às vezes as pessoas se perguntam por que alguém cai ao chão no momento de êxtase, no momento de glória, no momento de operação do Espírito na igreja, ou aonde a pessoa está naquele momento louvando, adorando ou cultuando a Deus. Isto é real. Não precisa ninguém ficar perturbado, porque pode cair pelo poder de Deus e ter naquele momento algum tipo de revelação de Deus, algum acontecimento na sua vida, ou uma cura divina, ou alguma operação de Deus na vida da pessoa, uma transformação de comportamento pode haver naquele momento, e muitas coisas podem acontecer nesse instante. Eu tenho alguma experiência nessa área, não muitas, mas alguma coisa. Eu lembro de um dia que eu fui arrebatado em espírito,
foi uma questão de momentos, muito rápido. Eu estava em Lages ainda, e eu deitei a minha cabeça, e naquele instante minha mente saiu dali, e veio em Joinville, e naquele instante Deus estava me revelando que o pastor Vieira iria ser mudado, porque eu vi ele lá em Joinville, com a roupa, eu vi a roupa que ele estava usando, vi aonde ele estava no escritório lá em Joinville, e depois isso em seguida aconteceu direitinho, para comprovar que era realmente verdade. Um dia, aí não era um arrebatamento de espírito, eu vinha subindo de Joinville até Lages, quando trouxemos nosso filho para uma cirurgia, ali em Joinville, numa clínica, e na estrada Deus me disse claramente, no momento que Deus arrebata a gente, não fora da cabeça, a gente não sai fora da cabeça não, naquele instante não, no meu caso, a gente fica bem consciente e Deus fala com a gente e a gente vê claramente Deus dizendo alguma coisa. E Deus me disse o seguinte, que eu iria morar em Joinville. Isso foi antes, bem antes de eu ir para Joinville, e cumpriu-se. E quando eu estava em Joinville, eu pensei, eu não vou ficar morando aqui nessa cidade, eu quero me mudar, eu quero ir embora, eu não quero mais ficar, eu quero desistir, eu quero parar na obra de Deus. Estava numa luta muito grande, uma crise de luta, de prova tremenda que eu estava passando. Aí Deus me falou para mim que eu iria ficar algum tempo ali ainda, e queria dirigir algumas igrejas de Joinville, e isso aconteceu, e fiquei 10 anos. Quando Deus fala, meus irmãos, é só a gente crer. A gente crê e Deus faz as coisas acontecerem. Nesse momento aqui, Paulo tem também essa experiência, nessa leitura que eu fiz, quando ele fala de um homem, que há 14 anos, ele conhecera esse homem. Na verdade, esse homem era ele mesmo. Na verdade, esse homem que ele falava, que tivera essa experiência do arrebatamento, que foi até o terceiro céu, cujo lugar é o lugar da morada de Deus, segundo nós entendemos, o lugar do trono de Deus. Ele foi até esse lugar e lá viu coisas inefáveis, coisas que o homem não é lícito contar. Não é bom que o homem saiba essas coisas, isto é, o homem não tem dignidade para ouvir tais coisas que Deus revelara para esse homem de Deus, Paulo. Passou-se todo esse tempo e Paulo nunca falara nada. Mas um dia começou a acontecer os problemas com ele. Ele, um homem de Deus, um homem com vasta experiência no ministério, escolhido por Deus para ministrar as nações, cujo trabalho missionário ele fez várias viagens missionárias. Era um homem poliglota, um homem que falava várias línguas, uma capacidade tremenda, era doutor em Bíblia, em palavra de Deus, estudou aos pés de Gamaliel, um homem preparado e chamado por Deus. O próprio Deus disse assim: separa-me a Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho escolhido. Diz lá em Atos, o Espírito Santo falando com a igreja e falando com os demais membros e apóstolos. Separai-me a Paulo para a obra que os tenho preparado. Queridos irmãos, e Paulo tem essa experiência do arrebatamento de espírito. Ele foi até o céu, só que ele diz o seguinte: eu não sei explicar se foi no corpo ou fora do corpo, mas foi lá. O que importa é a experiência, é o que aconteceu. Foi até a presença de Deus e lá viu coisas inefáveis. Por que Paulo conta aqui no capítulo 12 de 2 Coríntios esse assunto? Porque estava acontecendo o seguinte: Paulo tivera uma experiência ruim, não gostou de uma situação que estava acontecendo, e ele disse: eu orei já 3 vezes por uma questão, cuja questão era que vinha um mensageiro de Satanás. Observe isso, meus irmãos. O mensageiro de Satanás vinha
esmurrá-lo, esbofeteá-lo. É como o mensageiro de Satanás dele vinha me esbofetear. E eu orei 3 vezes ao Senhor para que me afastasse esse mal. E as 3 vezes que ele orou, segundo subentende na leitura, o Senhor disse assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus estava falando ali com Paulo sobre as suas limitações. Deus estava falando com Paulo sobre os seus limites como humano que era. Deus estava dizendo: Paulo, você tem um limite. Paulo, você não é o tal, não. Não é porque você foi até o 3º céu que você é melhor que os outros. Paulo, não se glorie nisso, não se exalte nisso. E quando Paulo se entende isso, compreende isso, meus irmãos, ele faz o seguinte: ele diz, então, eu prefiro então ser fraco mesmo. Eu prefiro ser fraco mesmo. Porque se o poder de Deus se aperfeiçoa nessa fraqueza, então eu quero ser fraco. Agora preste atenção: essa fraqueza não é aquele negócio que a gente tem de se irar e brigar com os outros. Não é essa fraqueza, não. Não é a fraqueza do adultério, não é a fraqueza da fornicação, não é a fraqueza da cobiça, do pecado, da mentira. Não é essa fraqueza que Paulo está falando. Isso me entendeu-se na leitura da palavra de Deus. A fraqueza é os limites humanos. O homem não pode fazer tudo e nem tem condições de fazer. Ele pode orar muitas horas por dia. Ele pode ser um bom leitor de Bíblia, um estudioso da palavra de Deus. Ele pode ser um poliglota como era Paulo. Ele pode entender de muitas línguas. Ele pode ser uma pessoa muitíssimo usada por Deus. Ele pode ser cheio de poder, de graça, de unção, mas ele é limitado. Ele é limitado. Quantas vezes nós pensamos que somos alguma coisa além do que somos? Aleluia! Nós não somos nada, meus irmãos. Aí quando Deus se revela para Paulo, dá a entender, parece que a gente entende que Paulo então teve esse privilégio porque era melhor que os outros. Não, Deus escolheu ele para isso. Como pode escolher qualquer um de nós aqui para tarefas importantes ministeriais, com todas as nossas fraquezas, com todas as nossas limitações. Deus pode escolher você sim. O que acontece é o seguinte, meus irmãos, é que às vezes nós temos 2 lados negativos, ou para o extremo, para além, ou para aquém. Nós esquecemos de ficar no centro das coisas e da vontade de Deus. E nós pensamos: eu não sirvo para nada mesmo. Esse é o além. Vai além das coisas. Eu não sirvo para nada. Ou senão ele diz assim: eu sou um zero à esquerda, vem para trás. Sou a quem? Não fica no centro. E ele pensa: eu não sirvo para nada, e não vai servir mesmo. Mas ele tem que reconhecer que tem suas fraquezas, suas falhas, como ser humano que é, mas se colocar à disposição de Deus e buscar a Deus, e orar ao Senhor, e clamar ao Senhor, santificar a sua vida, tirar sempre um jejum semanal, pelo menos para santificar a sua vida perante o Senhor, e deixar que Deus dirija a sua vida com todas as suas misérias, com todas as suas fraquezas. Nós não podemos ir além do que somos, e nem a quem podemos voltar atrás. Não, a gente não pode ser medroso de voltar: eu não sirvo para nada mesmo, não dá para nada, não. E também não posso ir além e pensar que eu sou melhor que os outros. Paulo disse assim: esse homem eu conheci. Ele não disse que era ele, mas era ele mesmo. Há 14 anos esse homem estivera no céu, e ele viu coisas lindas lá. Meu irmão, Deus quer revelar coisas lindas do céu para você, para que você seja edificado no teu ministério, para que você seja edificado na obra de Deus, para que você seja edificado na igreja, servindo ao Senhor. Tem experiência e não fique também um crente somente aquela mesma coisa a vida inteira. É o mesmo.
não cresce no espírito, não cresce no conhecimento, não cresce no conhecimento da palavra, não cresce no espiritual, não cresce no poder, na revelação de Deus. Tem que crescer, meus irmãos. O crente pode crescer no conhecimento de Deus e se aproximar mais de Deus e ter experiências profundas com Deus nesta área espiritual. E aí, colocaram João, eu li ali em Apocalipse, colocaram João lá na ilha de Patmos. Colocaram para quê? Colocaram para o João morrer lá. O João ficou abandonado lá. Não tinha mais condições que olhasse, esse vai morrer, vai se acabar. Não, Deus tinha como livrar o João lá na ilha de Patmos. E Deus se revela para ele de tal forma que Deus se revela com ele, que ele fica tremendo. Depois, mais adiante, ele diz: eu caí aos seus pés como morto. Oh, aleluia. Quinta-feira aqui nós tivemos um culto abençoado, meus irmãos. Como terça também, mas quinta-feira foi um culto abençoado. Deus usou pessoas aqui para profetizar. Deus usou pessoas para revelações de Deus aqui. E a gente viu que as pessoas, alguma pessoa que Deus usou aqui caiu aos seus pés. Porque a gente pode cair aos pés do Senhor, e é bom cair aos pés de Deus. É bom a gente se humilhar, é bom a gente reconhecer. Hoje à tarde eu visitava um irmão, conversei com ele um pouquinho, queria conversar comigo. Depois de muitas conversas que nós fizemos, eu falei algumas coisas de Paulo. E Paulo disse assim também: outra vez eu esmurro esse Paulo, eu esgoelo esse Paulo para que fique ali. E outra vez ele disse assim: eu crucifiquei o Paulo lá na cruz, o velho Paulo. A gente precisa vencer essas coisas, mas é só com a graça de Deus. Depois de conversas que tivemos com o irmão hoje à tarde, a gente falou: não, irmão, Paulo chega perante o Senhor e diz: Senhor, esse espinho na carne, esse espinho que vem me tormentando, me perturbando, esse negócio como mensageiro de Satanás que vem, me oprime, me esbofeteia, o que eu vou fazer? Afasta de mim. E o Senhor diz assim: a minha graça. Você conhece a minha graça? A minha graça te basta. O que é graça, meu irmão? Graça é favor imerecido. Graça é o favor de Deus. Graça é Deus dizendo: você, vamos trabalhar comigo aqui mesmo, para não apontar nenhum irmão. Graça quer dizer o seguinte: Altair, você é limitado, você é frágil, você não tem condições, mas eu te ajudo, eu te revigoro, eu te renovo, eu te socorro, eu te sustento. Aleluia! Isso é graça. Você chega na igreja às vezes cabisbaixo, você às vezes dobra o joelho e não sabe nem o que falar em palavras de oração, mas de repente você está um gigante na oração. Porque isso acontece porque a graça de Deus se há manifestado, se há revelado. E a Bíblia diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E quando a graça superabunda em nós, meu irmão, a gente fica feliz, a gente fica alegre, a gente fica vencedor, a gente crê mais na palavra de Deus, a gente confia mais no Senhor, a gente se desperta mais, a gente não fica com nhenhenhê, a gente vai para o coral, a gente vai para a banda, a gente vai para o grupo, a gente coopera, a gente confia, a gente participa do culto no canal, a gente vai para cá e vai para lá, porque o Espírito, a graça de Deus nos condiciona a isso. A gente não se entrega, meu irmão, quando a gente tem a graça. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando a gente, isto é, vamos falar um pouquinho mais claro aí nessa questão dessa fraqueza que Paulo falava, que ele expôs ali. Essa fraqueza é assim: é você não tem condição para fazer as coisas, mas eu te dou essa capacidade.
quando você reconhece que não é nada, quando você reconhece que é pó, que é cinza, quando você reconhece que, aquilo que Paulo disse assim também, eu considero as minhas obras como trapo de imundícia. E um profeta disse, eu acho que foi Paulo que disse que os trapos como esterco, e um profeta no Velho Testamento como trapo de imundícia. E o que a Bíblia diz sobre nós somos pó. E quando você olha para a Bíblia também dizendo o seguinte: quem é o homem para que dele se lembre? Quem é o homem? O que a gente pode exigir de Deus, Noel? Aleluia! Mas a misericórdia. O Senhor é de misericórdia e de graça. Olha para a gente e ajuda. E a gente continua avançando. Quem é o homem para que dele se lembre? Quem é o homem? Que somos, meus irmãos? Que a gente é perante Deus? Por que a gente está aqui ainda? Por que a gente não morreu ainda? Por que a gente está vivo ainda, irmão pastor Domingos? Alguma coisa existe de Deus? A gente não está aqui de balde, não. A gente não está aqui de graça. A gente está aqui num propósito de Deus. Não vai pensar que você está aí só para assistir a banda tocar, o coral cantar, assistir os cultos, não. Deus tem um propósito na sua vida, apesar das suas limitações, apesar dos limites da sua vida. É por isso que Paulo diz: então eu quero ser dessa forma, para que o poder se aperfeiçoe na fraqueza. Aí ele diz o seguinte no versículo 10: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Eu fui orar lá para o irmão Claudemir. Me telefonou e fui orar por ele. Cheguei lá, estava bem leitinho. Mas nós oramos ali e sentimos a glória de Deus no dinheiro com óleo. Sentimos a glória de Deus ali com ele. Hoje ele está ali no culto. O Senhor dá a saúde, o Senhor tem misericórdia de nós. O Senhor nos ama. Hoje à tarde tivemos o irmão Pedro novo, conversando um pouquinho. Sentimos a glória de Deus, a graça de Deus, a presença de Deus. Eu achei uma coisa interessante, conversando sobre a vida de comunhão, apesar de nossas limitações, e que a gente precisa buscar de Deus a graça, a vitória. Irmão Pedro, eu sei que ele não fez isso mas porque nós estávamos conversando, ele puxou a calça, os dois joelhos, um caroço cada um. Vida de oração, vida de comunhão. Queremos vencer nossas limitações, meu irmão? Precisa orar. Queremos vencer nossas limitações? Precisamos buscar a Deus. Se a gente começa só aquela oraçãozinha socialzinha, não vai, meu irmão. Precisa buscar mais a Deus. Oração socialzinha é só aquela é como o tempo do catolicismo, né? A gente fazia o nome do Pai ali, aquela precezinha, dobrava o joelhinho só, né? Só um joelhinho. De dó de estragar a calça, porque não tinha comunhão nenhuma mesmo, era só uma mençãozinha, um negócio engraçado, um negócio sem graça. Porque quando você se joga aos pés do Senhor, de corpo e alma, se joga a cara no chão, os dois joelhos no chão, oh, aleluia! Quando a graça de Deus sobre nós vem, a gente sente poder, graça, unção e revelação. Deus quer dar essa experiência a você, meu irmão. Você que tem irmãos que desejam agora, ou como eu gostaria de ter essa experiência do arrebatamento de espírito. Deus pode dar para você essa experiência do arrebatamento de espírito, para te revelar coisas que você não sabe, coisas que você não entende, coisas que você não compreende. Você nunca passou por isso você até pode não crer, mas Deus fala dessa forma. Deus arrebata você e pode te revelar coisas inefáveis do céu. Vamos de pé, meus irmãos, orar ao Senhor. Se alguém nessa hora
Quero que eu ore, porque quero ter uma experiência com Deus mais profunda, uma experiência mais profunda com Deus, espiritual. Quero ter uma experiência maior com Deus. Então vem à frente, nós vamos orar por você. Se você desejar, eu vou orar. Louvado seja o nome santo de Jesus. Deus quer revelar coisas grandes para você, meu irmão, minha irmã. Deus quer revelar coisas profundas para você. E deixa eu dizer uma coisa aqui, ó. Não é meninice, não. Esse negócio pula no pescoço de um assim sem graça e esfrega não sei o que, faz um monte de coisa que às vezes não tem nada a ver com Deus. Deus nem está ali na criação. Não é essas bobagens, não é essas crianças que eu estou falando. Eu estou falando de coisa séria com Deus. Estou falando de coisa séria com Deus. E às vezes a gente sai por ali, vê essas coisas e fica vendo. A gente não está vendo nada acontecer. Não está acontecendo nada, Deus. E fica aquela bobajarada no culto. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de coisa verdade, de operação do Espírito mesmo, coisa que Deus revela mesmo, coisa que Deus fala mesmo, coisa que Deus transforma mesmo as pessoas. É isso que eu estou falando. Oh, aleluia! Eu quero coisa verdadeira, meu irmão. Esse negócio de coisa tapeadinha, enroladinha, eu não quero. Eu quero coisa real, autêntica, verídica. Eu quero coisa de verdade mesmo. Nós vamos ser de mão com os pastores que estão aqui comigo, os obreiros. Tem nada para que Deus dê essas experiências para os irmãos. E para nós, que Deus dê mais experiência nessa questão. E que a gente venha ter arrebatamento de espírito. E possa contar coisas bonitas, grandes, maravilhosas para a igreja ser edificada aqui na terra. Meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Deus, porque a tua palavra é verdade, ela não muda. A tua palavra é verdade, ela não muda. Tu és verdadeiro e puro e santo. Tu és santo e verdadeiro. E eu creio em ti, Senhor, e a tua palavra é verdade. Por ser verdade, tu podes fazer com que pessoas tenham a experiência de arrebatamento do Espírito, sejam arrebatados para ver coisas inefáveis, para ver coisas lindas do céu, e depois edificar a igreja quando testemunhar disso. Oh, aleluia! Venha, Senhor, derramar da tua graça ao irmão, à irmã, que sente que precisa vencer certas fraquezas, certas coisas na sua vida que precisa mudar, certas coisas na sua vida que precisa ser transformada. Faz ele ter essa experiência profunda para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Toca-me com graças no altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Minha terra tem qualquer mandar. O profeta se aproximando. Considera ser um pecador, mas no fogo santo o queimando torna útil para o seu Senhor. Fala, Deus. Fala, Deus.
irmãos? Eu vou passar ao pastor Gabriel, que vai fazer a leitura da palavra sobre a ceia. E vamos ministrar a Santa Ceia ali. O pastor Gabriel vai dirigir a administração. Eu vou ficar ajudando ali, se for possível. Se você um pouquinho estou precisando de ajuda. As irmãs e irmãos que vão ajudar. A escala da igreja para ajudar na Santa Ceia são os seguintes: partir do pão, pastor, para partir do pão, pastor El, pastor Domingos e evangelista Orlando. E pastor Gabriel junto lá. E diáconos e auxiliar e presbítero para ajudar aqui a distribuir a ceia. Diácono Elias, auxiliar Carlos, aí o Carlos do som, né? Ajudando o som na porta. Não sei se ele está ouvindo. Auxiliar Everton, presbítero Ismael, presbítero Cláudio, missionário Marcelo. São as irmãs que vão ajudar. E as irmãs são as seguintes: manter irmã Lu, Marcília, irmã Almerinda, irmã Dilma e irmã Zuma. São as irmãs que vão ajudar. Segue, pastor Gabriel.